Joia. Dando continuidade aqui à nossa aula, no finalzinho da aula passada, Felipe fez uma colocação, e eu queria deixar registrado aqui para os irmãos, sobre essa questão de termos o conhecimento de outras áreas. Não tem problema nenhum um seminarista conhecer de filosofia, biologia, medicina, ciência. O grande problema é quando nós tentamos, com essas ciências humanas, explicar a Deus. E eu mencionei, inclusive, que Immanuel Kant foi um grande filósofo e pensador cristão, porque até Immanuel Kant, a filosofia e a teologia ela se misturava, principalmente por causa da teologia católica apostólica romana, que teve uma aceitação muito grande dos filósofos para poder interpretar a fé. E o tomismo foi esse ponto alto. Mas com Immanuel Kant ele deixou uma divisão bem clara entre a filosofia e a teologia. Por isso que uma palavra que é comum usada por muitas pessoas, que é a minha filosofia cristã, até esse termo é errado. Porque se é cristianismo, a base do cristianismo é fé. Se é filosofia, a base da filosofia é o ser humano. Então, filosofia cristã não combina e não se adequa. Immanuel Kant, inclusive, ele fez uma abordagem muito interessante sobre essa questão. Ele falou o seguinte, que já que a filosofia a base é o ser humano, então não tem como você coadunar com a base da fé. Porque enquanto a filosofia trata como ser, e é por isso que os filósofos falavam ser ou não ser, eis a questão, a existência do homem, de onde viemos, para onde vamos, o que somos, a teologia, a base da teologia é Deus, e Deus é Espírito. Então, para que a gente pense em teologia, a gente tem que admitir que toda a construção de Deus é baseado em cima da fé. Fé no quê? Fé nas Escrituras, que é a revelação de Deus. E a filosofia, a base é o ser humano. Por isso que elas não podem se coexistir. Por quê? Porque em algum momento, mesmo que eu use de artifícios humanos para fazer uma leitura da Bíblia, em algum momento eu vou me chocar com ensinos, por exemplo, a ressurreição. A gente não explica a ressurreição pela mente humana. A gente não explica o pecado, a separação do homem do paraíso. Isso a gente só explica com base na fé e não na filosofia. Tá bom? Quis deixar aqui registrado só para poder elucidar que não tem problema nenhum a gente conhecer, a gente ser erudito em uma área. O problema é quando nós nos perdemos na nossa soberba e queremos argumentar e dizer que Deus tem que ser assim porque acreditamos segundo os nossos conhecimentos. Por isso que Deus é eterno e nós somos seres humanos mortais. Vamos lá agora então para o grande reformador Martinho Lutero, página de número 14 do livro Heróis da Fé, que é um livro apenas auxiliar do livro texto que nós usamos em aula. Vale a pena aqui ser lido essa introdução. Lê para nós, Felipe, na página de número 13. A parte introdutória, né? Sim. No cárcere sentenciado pelo Papa a ser queimado vivo, João Hus disse: podem matar o ganso, em alemão sua língua natal, Hus é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Enquanto caía a neve e o vento frio uivava, como fera em redor da casa, nascia esse cisne, em Eisleben, Alemanha. No dia seguinte, o recém-nascido era batizado na igreja de São Pedro e São Paulo. Como era dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero.
102 anos depois de João Hus expirar na fogueira, o cisne afixou, na porta da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses contra as indulgências, ato que gerou a grande reforma. João Hus enganara-se em apenas 2 anos na sua predição. Quem foi John Hus? Foi um outro homem que também é considerado como um pré-reformador, que também foi morto porque ele começou a ensinar a palavra de Deus. Foi queimado vivo. Tratamos dele na aula da semana passada, quando falamos dos dissidentes. Continua para nós. Para dar o valor devido à obra de Martinho Lutero, é necessário conhecer algo das trevas e confusão dos tempos em que nasceu. Calcula-se que pelo menos 1 milhão de albigenses foram mortos na França, a fim de cumprir a ordem do Papa de que esses hereges, entre aspas, fossem cruelmente exterminados. Wycliffe, a estrela d'alva da Reforma, traduzira a Bíblia para a língua inglesa. João Hus, discípulo de Wycliffe, morrera na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Hus e também erudito, sofrera o mesmo suplício, cantando hinos nas chamas, até o último suspiro. João Wessalia, notável pregador de Erfurt, fora preso por ensinar que a salvação é pela graça. Seu frágil corpo fora metido entre ferros, onde morreu 4 anos antes do nascimento de Lutero. Na Itália, 15 anos depois de Lutero nascera, Savonarola, homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas por ordem da Igreja Romana. Olha só, essa introdução foi muito importante, porque mais uma vez a gente lembrou desses dissidentes, né? Igual o texto aqui diz, 1 milhão de albigenses. Na nota final diz assim, considerados os heréticos de maior importância dentro da Igreja Católica durante a Idade Média. Devem seu nome à cidade de Albi, na França. O Papa Inocêncio III lançou a Cruzada Albinense, que durou de 1209 a 1229, que reprimiu seus seguidores de forma brutal. Só pequenos grupos sobreviveram, e mesmo assim logo foram perseguidos pela Inquisição até fins do século XIV. Olha que coisa horrorosa, olha que interessante. Fiz questão de pedir para você ler essa porção, porque quando a gente pensa que em 20 anos que a perseguição, essa cruzada albigense durou 20 anos, e a gente pensa em 1 milhão de discípulos de Wycliffe, por isso que ele era chamado a estrela d'alva. Vamos pensar um pouco aqui em números. Vamos pensar em Alto Tietê. Qual é a quantidade de pessoas que moram aqui no Alto Tietê? Você tem ideia, Felipe? Não. Se falar em Alto Tietê, é um pouco mais de 1 milhão, né? Pouco mais de 1 milhão. Quando a gente pensa aqui em Alto Tietê, né, de Ferraz até indo depois de Mogi, etc e tal, Salesópolis, Biritiba-Mirim, né? A quantidade de pessoas que existem aqui, que a gente conhece, convive, vamos pensar no extermínio do Alto Tietê. Aí eu te digo, será que tudo que a história registra é de fato algo legítimo de se crer? Não estou querendo questionar aqui que o nosso irmão que registrou esse livro, Orlando Boyer, está mentindo, não. O que eu quero dizer é o seguinte: quantos foram os extermínios
que a história não registrou, que a Igreja Católica omitiu. Nós sabemos das cruzadas, que elas atingiam todo tipo de pessoa, grupo, nação e etnia que não confessasse a Cristo, mas em especial eles iam contra os hereges, que eram os dissidentes do catolicismo, contra judeus e iam contra muçulmanos. Por que eu estou falando isso? 1 milhão de pessoas. Vamos pensar em 1 milhão, vamos pensar no Alto Tietê cultuando a Deus e seguindo o Evangelho de Jesus. É muita gente ou não é muita gente? Então, quando a gente pensa nos pré-reformadores, a gente pensa assim que era um grupinho, num vilarejo de 30 pessoas. Mas para a gente ver o grau de maldade que foi praticado contra eles, a gente nota o quanto eles incomodavam. Por essa razão, que esses avivalistas ou esses homens que viveram e nasceram debaixo do nariz católico, eles eram vistos como um perigo iminente, por isso que o extermínio era a situação mais fácil. Mas se os católicos realmente mergulhassem na Bíblia, eles saberiam que matar não resolve muita coisa, porque acabamos dando uma mensagem mais poderosa com a morte do que com a vida. Se eles lembrassem e considerassem, por exemplo, o primeiro mártir da igreja, que sobre ele segurava as vestes dos judeus, que foi Paulo, né? Estevão, o primeiro mártir, mas quem mandou matar Estevão foi Paulo. Segurar as vestes era um termo de autoridade. Podem matá-lo porque eu, como representante legal do Sinédrio, estou autorizando vocês. E aquele que mandou matar viu naquele que morria uma mensagem mais poderosa do que aquele que ele escutava. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é fantástico. Então, essa síntese, mais uma vez citada, e essas expressões aqui por esses homens de Deus, e Wycliffe, a estrela d'alva da Reforma, só fortaleceram o que Lutero fez. Lutero foi mais um que Deus quis usar para uma obra diferenciada, tá bom? Então, para te dar um refresco, agora eu vou ler um pouco, e aqui, como eu disse, nessa parte nós não conseguiremos ler tudo, tá bom? Vamos lá. Em tempos assim nasceu Martinho Lutero, como muitos dos mais célebres entre os homens. Era de família pobre. Dizia ele: sou filho de camponeses. Meu pai, meu avô, meu bisavô eram herdeiros, eram verdadeiros camponeses. A isso acrescentava: há tanta razão para vangloriar-nos de nossa ascendência, quanto há para o diabo de orgulhar-se de sua linhagem angélica. Achei muito linda essa frase, né? Às vezes a gente se gaba de vir de berço esplêndido, né? Então, que o capeta se gabe, porque ele tem linhagem angélica, mas não quer dizer muita coisa, não, né? Eu achei muito interessante. Continuando aqui, a história dele é uma história baseada em muito sofrimento. Aqui na página 14, na página 15, mostra que ele era de uma família muito pobre, que com 13 anos, aqui na página 15, no primeiro parágrafo. O pai de Martinho, satisfeitíssimo pelos trabalhos escolares do filho na vida onde morava, mandou-o aos 13 anos para a escola franciscana na cidade de Magdemburgo. O moço apresentava-se frequentemente no confessionário, onde o padre lhe impunha penitências e o obrigava a praticar boas obras para obter a absolvição. Esforçava-se incessantemente para adquirir o favor de Deus pela piedade, desejo esse que levou mais tarde a vida em convento. Para conseguir a sua subsistência em Magdeburgo, Martinho era obrigado a esmolar pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Seus pais, achando que em Zinach passaria melhor, mandaram-no estudar nesta cidade,
onde moravam parentes de sua mãe. Esses parentes, porém, não o auxiliaram, e o moço continuou a mendigar o pão. Olha que situação horrorosa, né? Uma situação bem típica da Idade Média para aqueles que viviam uma vida mais simples. Uma coisa interessante, irmãos, um dado histórico aqui, social. Na Idade Média tínhamos a corte, tínhamos o clero, tínhamos os príncipes, e dentro dos príncipes a corte, e depois tínhamos o povo. Então quem nascia no campo, quem era camponês, quem era ferreiro, era comum que a sua linhagem continuasse sendo ferreiro, que era comum que ele continuasse sendo agricultor, e os únicos que tinham privilégio à educação eram os que estavam na corte, que eram os líderes religiosos e os príncipes. Então, quem não fazia parte dessa nata estava sobre tinha uma subvida e possivelmente não tinha uma perspectiva de vida. Se ele nascesse numa família de ferreiro, ele continuava sendo ferreiro. Era assim. A reforma protestante, ela muda o paradigma, porque essa situação da corte, do império e do domínio católico já era estabelecido. Por isso que quem recebia a instrução era simplesmente os da corte. E quem não era da corte e recebia instrução, tinha também um grupo. Quem era o grupo que recebia instrução? Tinha o grupo que era o grupo da religião. Então, por isso que muitas pessoas, se elas queriam estudar, elas tinham automaticamente que assumir um papel que era o papel como que é o nome? De se tornar monge. Porque o ensino estava diretamente sob o cuidado e a tutela dos monastérios. E os monastérios educavam quem? O rei e a corte. Então, por isso que um trabalhava em sincronia com o outro. E o povo? O povo sofria. O povo era povo, não tinha perspectiva. Depois da Reforma Protestante, houve uma mudança de paradigma imenso. Porque esse jugo de escravidão foi rompido, porque o ferreiro dizia assim, meu pai foi ferreiro, meu avô foi ferreiro, que nem o próprio Lutero disse aqui, meu pai era camponês, meu avô era camponês, meu bisavô é camponês, eu vou ser camponês. Depois da Reforma Protestante, o ferreiro, o camponês dizia assim, não, eu não quero ser camponês, quero ser músico. E aí houve essa libertação. Tudo em função por causa da palavra de Deus. Porque até antes da reforma, era visto como um sistema de castas. A casta dominante, que era a corte, e outro detalhe, a corte e o rei e o palácio podia fazer todo tipo de perversidade. O rei podia mandar matar, podia fazer atrocidades no palácio, ter uma vida sexual ativa com as empregadas, e tinha todo o apoio do clero, porque afinal de contas os dois trabalhavam para dominar sobre o povo. Mas se o povo, o camponês, fizesse perversidade, a lei era aplicada para ele. Vocês entendem como que era um domínio, né, escravocrata. Então, por isso que na Reforma Protestante houve uma libertação poderosa desse jugo. Por quê? Porque esses que dominavam, eles tinham uma mão pesada, e quem fugisse dessa mão pesada sofria horrorosamente. Só que agora, com a Reforma Protestante, essa libertação veio no espírito, na alma, no corpo e na família. Porque agora você poderia estudar, porque automaticamente você foi inserido no novo contexto. Lembram? Um outro detalhe, rapidinho. A questão da Bíblia. Quem era que tinha acesso à Bíblia? Somente os padres. E eram todos os padres que tinham Bíblia? Não, de jeito nenhum. A Bíblia ficava no acervo da biblioteca daquele monastério. Era uma Bíblia. E não eram muitas Bíblias. Por isso que até mesmo um padre, ele tinha os seus livros, mas ele não tinha muitas Bíblias. Poucos padres possuíam Bíblia. Só um bispo, por exemplo, ele podia ter uma Bíblia, por causa do título que ele tinha. É interessante, né? E com a Reforma Protestante e a tradução da Bíblia, e outro detalhe, você tinha que dominar o latim. Então, você ia para o monastério, você é um alemão no caso, você ia para o monastério, você tinha que estudar o latim
para depois conhecer a Bíblia em latim. A Bíblia de Jerônimo, a Vulgata. Olha só que complexidade. E quando veio a Reforma Protestante com Lutero, ele traduz a Bíblia para o alemão dos dias dele, qualquer pessoa que sabia ler e escrever teve a facilidade de ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. E ele via com a Bíblia essa liberdade que Deus dava. Uma liberdade entre ele e Deus e uma liberdade com relação à vida. Por isso que o protestantismo, quando ele é inaugurado com Lutero, há uma prosperidade fantástica sobre aquela nação, porque há uma libertação de cadeias, de castas sociais. Pode ver, quando uma família realmente se converte, o que acontece nessa família? Há uma mudança de paradigma. Muitas vezes a família vem de um sistema de prisão espiritual, de ignorâncias, e na conversão há uma nova dimensão. Há o novo reencontro com Deus, e depois, a partir de Deus, há toda essa restauração poderosa com relação a uma vida próspera. Por quê? Porque aí você vai estudar, você não vai mais viver uma vida de orgias, os seus filhos vão ser bem educados, né? É o processo da libertação. Veio, né? E uma coisa acontece muito interessante, que uma senhora, né, Dona Úrsula Cota, vendo a piedade de Lutero, praticamente adota. E ela era muito próspera. E ela, adotando Lutero, começou então a dar uma educação mais elevada para Lutero. E aí foi quando Lutero conseguiu então ter um destaque melhor nos seus estudos. E aí então ele começa a estudar e ele em pouco tempo se torna o quê? Ele se torna um filósofo, ele se forma em bacharel em filosofia. E com a idade de 21 anos, ele alcançou o seu segundo grau acadêmico e doutor em filosofia. Mais uma vez, fiz questão, fiz de propósito, quis marcar hoje um território com a vida desses dois grandes homens, porque, olha só, o início da vida dele, filosofia, doutor em filosofia, e ele realmente, então, como diz aqui, os estudantes, professores e autoridades prestavam-lhe significativas homenagens. Ele era um filósofo ímpar. Página 16, filhote. No terceiro parágrafo, de baixo para cima, lê para nós. Havia dentro dos muros de Herford 100 prédios que pertenciam à igreja, inclusive 8 conventos. Havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade, e ali Lutero passava todo o tempo de que podia dispor. Sempre suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Dizia ele: orar bem é a melhor parte dos estudos. Acerca dele escreveu certo colega: cada manhã ele procede seus estudos com uma visita à igreja e uma prece a Deus. Seu pai, desejoso que seu filho se formasse em direito e se tornasse célebre, comprou-lhe a caríssima obra Corpus Juris. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus, acima de todas as coisas. Vários acontecimentos influenciaram-no a entrar para a vida monástica, passo que entristeceu profundamente seu pai e horrorizou seus companheiros de universidade. Nesse período foi muito interessante que o pai de Martinho Lutero começou então a ter uma certa prosperidade. Ele começou então a alugar fornos para fundição e prosperou. Então o pai dele começou a contribuir para que o filho agora se tornasse um grande advogado. Só que você nota que mesmo ele sendo um estudioso profundo da filosofia, ele tinha sua fé em Deus e ele buscava Deus pedindo a bênção de Deus. Mas o coração dele se inclinava a essa questão da sua vida espiritual. Vamos ver agora o que aconteceu com ele. Lê para nós. Primeiro achou na biblioteca um maravilhoso livro dos livros, a Bíblia completa em latim. Até aquela ocasião, supunha que as pequenas porções escolhidas pela igreja para serem lidas aos domingos constituíssem o todo da palavra de Deus. Para uma pausa aqui.
Olha qual foi a impressão dele, hein? A impressão que ele tinha é que as porções da Bíblia eram aquilo que ele conhecia da Igreja Católica aos domingos. Ele já era um filósofo, já era um estudioso. Então, quando ele se depara que há um livro, para vocês terem uma ideia, ó, como a situação ela é muito mais regada de calamidade. Lutero, aqui, e esse livro mostra como a Bíblia ela era tirada das pessoas. Pequeninas porções eram dadas, como que conta-gotas para pessoas que estão ali na UTI, só para manterem elas vivas na religião e nas suas tradições. Uma pessoa já formada, um doutor em filosofia, não ter o simples conhecimento, como um católico, de que existia um livro completo chamado Bíblia Sagrada. Eu aprendi com o Dr. Paulo, que foi meu professor e que marcou muito a minha vida. Ele dizia assim: ou o diabo tenta arrancar a Bíblia de você, ou ele tenta alterar a Bíblia em você. E eu não tenho dúvida disso, que essa é a grande luta do diabo na vida do homem. Ele tenta fazer com que a palavra de Deus não chegue no homem. Se por acaso chegar, ele tenta alterar a palavra de Deus. É por essa razão que também o Dr. Paulo me ensinou e eu jamais me esquecerei, que a grande vitória que nós temos contra o diabo e a maneira melhor de lutarmos e vencermos o diabo é usando a maior arma de Deus, que é a palavra. Quando contra-atacamos com a palavra, destruímos o diabo. Por isso que se eu contra-ataco o diabo com a palavra alterada, como que eu irei vencer se eu já estou dando uma arma falha para contra-atacar as trevas? Que quem altera a palavra é o diabo. Então, olha que esse texto do livro que mostra que ele não tinha conhecimento, só mostra o quanto nós precisamos da palavra e o quanto uma igreja necessita da palavra e tem que fazer menção da palavra. Vou adiantar algumas partes desse capítulo, que talvez não dê tempo, mas Lutero, ele até então, ele viu a importância da palavra logo depois da reforma e ele começou a gastar um tempo como nunca sobre a palavra. Até os dias de Lutero não se gastava tanto tempo com a palavra de Deus nos sermões, na Bíblia, com alunos, com escolas. Lutero ele é chamado o pai das escolas, porque ele gastou, depois da reforma, muito tempo de ensino, tanto bíblico quanto ensinos de uma forma geral. Então, para vocês verem como a gente precisa da palavra. E ele sai da filosofia. Continua lendo, então. Depois de uma longa leitura, exclamou: Oh, se a providência me desse um livro como este só para mim! Continuando a ler as Escrituras, seu coração começou a perceber a luz, e sua alma a sentir ainda mais sede de Deus. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram-lhe uma doença que o levou às portas da morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Algum tempo depois de sua enfermidade, em viagem para visitar a família, sofreu um golpe de espada e 2 vezes quase morreu antes que um cirurgião pudesse tratar-lhe a ferida. Para Lutero, a salvação de sua alma ultrapassava qualquer outro anelo. Olha só, ele passou por uma doença que quase morreu e quase morreu outras 2 vezes por causa daquele golpe de espada. Olha que interessante isso. Então ele começa então a já refletir sobre a sua eternidade e desejar muito mais a Bíblia. Continua para nós, filhote. Certo dia, um de seus íntimos amigos na universidade foi assassinado. Ah, exclamou Lutero, horrorizado. O que seria de mim se eu tivesse sido chamado desta para outra vida tão inopinadamente? Mas de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. Os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens a cada instante.
De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santana, salva-me e tornar-me-ei monge. Aí, esse é o ponto alto. Alguns outros relatos de alguns outros historiadores dizem que estava ele e um amigo da Universidade de Direito. O amigo morreu, ele não. Nesse momento, então, ele quis realmente se tornar um monge pedindo socorro se caso ele sobrevivesse. E aqui entra a fase em que ele vai para o monastério, e aí ele chega de fato ao monastério. E no monastério ele se dedica imensamente, com toda a piedade, com toda a dedicação. E agora, o pai dele, vendo a escolha do filho, fica frustrado, mas ele mesmo assim, ele mesmo diz na página 18, fiz a promessa a Santa Ana para salvar a minha alma, entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. E assim ele se mantém nessa proposta. Mas aí acontece algo fantástico. No segundo parágrafo, de baixo para cima, lê para nós, Felipe. Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia latina, presa à mesa por uma cadeia. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que durante semanas inteiras deixou de repetir as orações diurnas da ordem. Então, despertando pelas vozes de sua consciência, arrependeu-se de seu desleixo. Era tanto remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar o seu erro. Fê-lo com tanto anseio que não se lembrava de alimentar-se. Olha, alguns estudiosos falam que Lutero ele tinha essa devoção tão profunda às escrituras que ele estudava a fio, horas e horas. E aqui vai acontecer uma coisa muito interessante, e continua para nós, filhote. Nessa altura, onde? Então, enfraquecidíssimo, Então, enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, sentiu-se oprimido pelas apreensões até perder os sentidos e cair por terra. Aí os outros monges o acharam admirados novamente de sua excepcional piedade. Lutero somente voltou a si depois de um grupo de coristas o haver rodeado cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou o seu espírito. Ainda assim lhe faltava paz perpétua para a alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa altura, o vigário-geral da ordem agostiniana, Staupitz, visitou o convento. Era dá uma pausa aqui. Eu acredito, um amigo meu, o pastor Davi, falava assim, que esse vigário-geral deve ter se arrependido profundamente pelo que fez. Porque se Lutero, ao ter encontrado uma Bíblia velha presa à mesa pela cadeira, se desgastava em estudá-la, perdendo inclusive os momentos ali de orações. Agora, aquele pedido que ele tinha feito um dia lá atrás, como eu gostaria de poder ter um livro como esse. Esse vigário geral, alguns vão chamar de bispo, né? Ele faz algo que a gente poderia agradecer imensamente. Continua, filhote. Era homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, ofereceu-lhe uma Bíblia, na qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado? Oh, se Deus me desse um livro destes, só para mim, agora ele o possuía. Aí, pronto. Aqui foi o grande ponto alto da vida desse jovem monge. Ele aqui então ele começa
a ler a Bíblia, e agora eu quero dar continuidade nesse texto porque é fantástico. Mais uma vez, quero deixar claro aqui, ele sai do doutorado, da filosofia, do tomismo, vai para a vida de monastério, aprende o cristianismo segundo a tradição católica apostólica romana, dialoga com os filósofos, com o tomismo, mas nada disso preenchia a alma dele. A única coisa que preenchia a alma dele eram as escrituras. E agora ele ganha essa Bíblia. E essa Bíblia passa a ser o seu livro. E eu quero ler para os irmãos. Na Bíblia achou grande consolação. Mas a leitura não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz na sua alma, na vida monástica, jejuando e passando noites a fio sem dormir. Gravemente enfermo, exclamou: os meus pecados, os meus pecados. Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava, e outros testificavam, sentia sua culpa perante Deus, até que um velho monge lembrou-lhe uma palavra do credo: creio na remissão dos pecados. Viu então que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável, desde o dia em que o filho abandonara os estudos de advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero, vindo a cavalo de Mansfield, com uma boa oferta para o convento, acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou a fim de viver no convento da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do professorado, dedicou-se ao estudo das Escrituras e no primeiro ano conquistou o grau de Baccalaureus ad Biblia. Sua alma ardia com o fogo dos céus e todas as partes acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíram abundante e vividamente do seu coração, sobre as maravilhas verdadeiras reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores de Leibniz, conhecido como Luz do Mundo, diz: este frade há de envergonhar todos os doutores, há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Olha que coisa fantástica, olha que inclinação. Deixo aqui mais uma vez a ênfase, ele sai da filosofia, sai de uma vida articulada nos pensamentos humanos e agora ele mergulha na teologia, num contexto filosófico, num contexto antiprotestantismo, num contexto em que o que ele estava fazendo era seguir os hereges, mas ele não teve medo, ele não teve dúvida. Isso é realmente fantástico. Merece a nossa consideração, merece o nosso espelho de não ter medo de crer na Bíblia. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu falei aos alunos, eu não me recordo agora se foi no seminário, se foi numa escola bíblica, eu disse assim, um católico, ele não tem vergonha de adorar os seus ídolos. Ele adora os seus ídolos com ousadia. Muitas vezes um cristão vai falar da palavra de Deus, ele pede licença. Oh, dá licença, não quero te ofender. É claro que temos aqueles cristãos mal educados que ofendem, apontam o dedo. Não é isso. Esquece essas pessoas. Nós temos que declarar a palavra de Deus com tranquilidade. Domingo, por exemplo, eu preguei um texto que é muito difícil, mas o texto diz algo que a gente tem que considerar. Ponto final. Se Deus ensinou que
Jonas foi engolido por um grande peixe. E se Jesus endossou que Jonas ficou no ventre do grande peixe por 3 dias, é porque aquilo foi verdade. Digam o que for, nós temos que acreditar naquilo, porque ou seria Jesus um grande mentiroso, ou ele seria uma pessoa desequilibrada, ou ele é de fato o Filho de Deus, que sabe de todas as coisas e que deu o exemplo de como deveríamos crer. Então eu acredito que nós não temos que ter vergonha do Evangelho, até porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos declarar a palavra, declarar ela inteira, e se entenderem ela, ótimo, se não entenderem, muito bem, se nós também não entendermos em alguns pontos, muito bem também, porque de fato em alguns momentos a gente não vai entender, porque é uma questão de fé. Então eu vejo em Lutero essa pessoa que não usou, olha que fantástico, ele não usou dos artifícios da filosofia para explicar a teologia. Ele simplesmente pregou a fé pela fé nos termos de Deus. Fantástico. Continuando aqui, um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a visita a Roma. Isso daqui foi fantástico. Havia surgido uma disputa reninha entre 7 conventos dos agostinianos, os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo um homem da mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado e respeitado por todos os que o conheciam, foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Fez a viagem a pé, acompanhado de outro monge. Nesse ponto, Lutero ainda continuava a dedicar-se fiel inteiramente à Igreja Romana. Quando, por fim, chegaram ao ponto da escada onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou: Saúdo-te, santa cidade. Os 2 monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Lutero celebrou missa 10 vezes. Lastimou ao mesmo tempo que seus pais ainda não tivessem morrido, a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por este ato, ressoaram nos seus ouvidos, como voz de trovão, as palavras de Deus: o justo viverá pela fé. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. Louvado seja Deus. 2 textos bíblicos mencionam essa expressão, em Abacuque e em Romanos. O justo viverá pela fé. Pastor, mas é tão pouco. Que fosse um texto. Se a Bíblia é sagrada, não importa. Precisamos de um texto para validar que o texto é divino e é sagrado. E aqui Lutero foi inflamado por uma mensagem que desconstruía todos os seus credos. Porque depois da corrupção generalizada que vinha em Roma, sua alma aderiu à Bíblia mais do que nunca. Ao chegar novamente ao seu convento, o vigário-geral insistiu que desse os passos necessários para obter título de doutor, o qual teria o direito de pregar. Lutero, porém, reconhecendo a grande necessidade perante Deus e não querendo receber, disse: não é de pouca importância que o homem fale em lugar de Deus. Ah, Senhor doutor, fazendo isso, me tirais a vida. Não resistirei mais que 3 meses. O vigário-geral respondeu-lhe: seja assim, em nome de Deus, pois o Senhor também necessita nos céus de homens dedicados e hábeis. O coração de Lutero, elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava-se ainda mais do desejo de conhecer as Sagradas Escrituras e foi nomeado pregador de Wittenberg. Os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu em letras miúdas servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa, minuciosa, os eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem. Ou seja, ele realmente se aplicou a estudar as Escrituras mais do que nunca. E aqui ele deixa registrado aqui algumas citações das suas notas de rodapé. Querido, é tão forte isso para nós. É por isso que eu amo a fé protestante, a fé bíblica, pregada por homens simples e pessoas simples e que pregam a Bíblia.
porque é a Bíblia que alimentará a nossa alma, é a Bíblia que nos convencerá. Quem que convenceu Lutero foi o próprio Espírito Santo. O contato com a Bíblia fez ele ter esse encontro. Então é maravilhoso poder hoje lembrar da vida e da obra desse grande homem. Lê para nós aqui acerca da grande transformação da sua vida nesse tempo, ele mesmo escreve. Lê para nós o que ele escreve. Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho, versículos 16 e 17. Eu detestava as palavras a justiça de Deus, porque conforme foi ensinado, eu a considerava como um atributo de Deus santo que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava a um Deus justo, que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente, contudo voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra. O justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé, como dádiva. Esse pensamento que ele tinha era natural, porque tudo se comprava. Você tinha que pagar as penitências, as indulgências para obter a graça de Deus. Então ele tinha uma relação muito de um Deus muito vingativo e de um Deus muito punitivo. E enxergar que Deus poderia perdoá-lo foi um milagre. Por quê? Porque de fato esse ensino não era pregado. Dessa forma, a alma de Lutero saiu da escravidão. A respeito disso, ele mesmo escreveu: então me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Perscrutava-as para ver tudo quanto ensinava sobre a justiça de Deus. Antes, estas eram palavras. Eram-me detestáveis. Agora as recebo como mais intenso amor. A passagem me serviu como a porta para o paraíso. Em outras palavras, ele compreendeu pela primeira vez o que era a graça de Deus e o poder da redenção pela graça, pelo fato de crer em Deus. Depois dessa experiência, pregava diariamente. Em certas ocasiões, pregava até 3 vezes ao dia, conforme ele mesmo conta. Olha que frase fantástica essa. O pastor é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe, a Bíblia para as almas fiéis. Oh, irmão, é magnífico. Por isso que quando alguém tenta anular a Bíblia, na minha opinião, ele já está mais do que desviado. Porque a Bíblia, ela será o alimento para a alma de qualquer um. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguém que aprendeu a amar a Deus verdadeiramente, sempre amará a Bíblia e não achará na Bíblia algo de dolo, algo de erro, porque ela é a palavra de Deus deixada a nós. O que o pastor é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o arroio para o peixe. A Bíblia é para as almas fiéis. A luz do Evangelho, por fim, tomara o lugar das trevas e a alma de Lutero abrasava-se para conduzir os seus ouvidos ao Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Lutero levou ao ponto de considerar a verdadeira religião não como uma mera profissão ou sistema de doutrinas, mas como a vida em Deus. E é aqui, irmãos, é aqui que ele, então,
num desejo de reforma da sua própria igreja, vai e fixa as 95 teses. Lê para nós, Felipe, na página 22, no segundo parágrafo de baixo para cima. A fama do jovem monge. A fama do jovem monge espalhou-se até longe. Entretanto, sem o perceber enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado o rumo liberal que ela seguia em doutrina e prática. Em outubro de 1517, Lutero afixou à porta da igreja do castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses, cujo teor resume-se em que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. Lutero as afixou para um debate público na porta da igreja, como era costume nesse tempo. Mas as proposições escritas em latim foram logo traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Antes de decorrido um mês, para a surpresa de Lutero, já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Foi do ato de pregar em lugar público as 95 teses que nasceu a reforma. Isto é, que tomou forma o grande movimento de almas que em todo o mundo ansiavam voltar para a fonte pura, a palavra de Deus. Contudo, Lutero não tencionara atacar a Igreja Romana. Antes pensou em fazer a defesa do Papa contra os vendedores de indulgências. Você vê, irmãos, que uma coisa que me fascina é a postura de reforma desses homens. Eles querem ajeitar o que está estragado, mas eles usam o quê? A maior arma de Deus, que é a palavra. E eles não têm medo de usar a palavra. E agora que é onde começa então todo o processo da reforma. Roma chama ele para ele poder então dar uma satisfação. Ele vai ser excomungado. E aí, quando de fato ele realmente vê que vai ser excomungado, ele não tem medo disso. Com a consciência tranquila, ele assume o que assume, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era da vontade de Deus. Lutero, logo na sequência, vê que ele de fato ia sofrer muito por isso. Seus amigos tentam impedi-lo desses embates, mas ele não aceita. Ele mesmo continua insistindo, continua aceitando ir aos seus líderes para falar, mesmo sabendo que ele corria risco de ser morto. É uma frase que ele diz aqui na página 23, no finalzinho, quando um amigo dele chega para ele e tenta impedi-lo, né? Olha, vou ler o último parágrafo da página 23. Nesse interim, o imperador Carlos V, que ia convocar a sua primeira dieta, ou assembleia política, na igreja de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam em que recusasse a ir. Não foram João Hus entregue a Roma para ser queimado, apesar da garantia de vida por parte do imperador? Ou seja, estão lembrando ele, olha, João Hus não tinha garantia e não morreu? Mas em resposta a todos os que se esforçavam por dissuadi-lo de comparecer perante seus terríveis inimigos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: até que haja em Ors tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu irei, e em Deus eu aí estarei. Depois de dar ordens acerca do trabalho, no caso dele não voltar, partiu. Ou seja, ele não teve medo. Ele era também um escritor, e aqui diz, né, que enquanto ele ia fazer essa sua viagem, na sua viagem para o Oz, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Foi uma coisa inédita. Você viu, ele fixou a tese, deixou presa para debater e poder reformar. Mal imaginava que aquele texto teria sido traduzido do latim para o alemão, para o espanhol, e se espalhou. E isso tudo criou uma comoção, porque as pessoas viram nele uma pessoa diferente. Isso me faz lembrar as mensagens de Jesus. Enquanto ele pregava, muitos diziam, ele fala com autoridade.
Ele não fala como os demais líderes. E aqui diz o texto que na sua viagem para o Oz, o povo afluiu em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa, embora pregou ao ar livre porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se na carroça em que viajava e cantou o hino de sua teoria em Fitzberg, que é o Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. Então, aqui a gente vê o quanto ele foi ousado, o quanto ele foi célebre, o quanto ele foi majestoso. E ele, então, insistiu, peitou as autoridades, não negou em nenhum momento a sua fé, né? Aqui no penúltimo parágrafo diz, sabendo que tinha que comparecer perante uma das mais importantes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília, prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Nos faz lembrar o Getsemane. Isso tudo, irmão, só mostra o quê? Ele era um homem piedoso, ele acreditava em Deus, ele acreditava na intervenção de Deus. Ele sabia que podia morrer, mas ele não temia a morte. O que ele temia era perder a salvação da sua alma. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus amigos ouviu orar assim: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim esteja contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenha eu com os grandes da terra. Que tenha eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que eu esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence, está comigo e está contigo eternamente. Lindas palavras, não? Leia para nós agora na página 25, no primeiro parágrafo, quando o núcleo do Papa exigiu que Lutero... Quando o núncio do Papa exigiu de Lutero perante a augusta Assembleia que se retratasse, ele respondeu: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. A minha consciência tem que ficar submissa à palavra de Deus. Meu irmão, por isso que eu falei, não, eu vou falar hoje de Lutero, eu vou falar de Savonarola, porque eu quero deixar essa marca nessa aula de hoje. A gente vai ter muita coisa para fazer, se a gente precisar, a gente arrasta mais. Mas uma consciência submissa e plena à palavra de Deus. Não à filosofia, não ao que o edito papal, os dogmas, não o que os homens pensam, mas à palavra de Deus. De volta ao seu aposento, Lutero levantou as mãos aos céus e exclamou com o rosto todo iluminado: está cumprido, está cumprido. Se eu tivesse 1000 cabeças, preferiria que todas fossem decepadas antes de me retratar. Fantástico, né? Se eu tivesse 1000 cabeças, pode decepar as 1000. Em outras palavras, estou disposto a morrer por essa causa. E aqui, então, a gente vê que a cidade de Worms, ao receber a notícia da ousada resposta de Lutero ao anúncio do Papa, alvoroçou-se. As palavras do reformador foram publicadas e espalhadas entre o povo que afluiu para honrá-lo. Apesar de os papistas não conseguirem influenciar o imperador a violar o salvo-conduto, o Papa, para que pudessem queimar numa fogueira e o assim chamado herege, Lutero teve que enfrentar outro problema,
o edito da excomunhão entraria imediatamente em vigor. Ou seja, já que ele não pôde, por causa dessa situação, aqui colocar outra causa, aquela questão dele ter sido chamado de herege. E aí, então, aqui ele ficou numa outra situação difícil. Lutero teve que enfrentar outro problema grave. O edito da excomunhão entraria imediatamente em vigor e que Lutero, por causa dessa penalidade, era considerado criminoso. Ao findar o prazo do seu salvo-conduto, deveria entregar-se ao imperador e todos os seus livros deveriam ser apreendidos e queimados. E o ato de ajudá-lo, de qualquer maneira, era também considerado crime capital. Mas para Deus é fácil cuidar dos seus filhos. Lutero, regressando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavalheiros mascarados que, depois de despedirem as pessoas o que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao castelo de Wartburg, perto de Eisenach. Isso foi estratagema do príncipe da Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar a casa. Aqui é o grande ponto de livramento. Esse príncipe já sabia do final de Lutero. Então, sabendo que qualquer pessoa que tentasse ajudar Lutero seria considerado crime capital, esse príncipe foi protegê-lo. Lá Lutero ficou escondido, lá Lutero traduziu a Bíblia, né? Eu quero pedir, Felipe, que já está dando uma hora, antes de dar uma travada agora aqui, cancela essa gravação, a gente vai continuar, vai ter mais uns 10